complementar com o pitch, entendendo que é o pitch do Demo Day do Startup SP, tá? Duas coisas é o pitch, acho que vocês já perceberam aí, né? Especialmente pelo tempo. Pitch Elevator tem que respeitar isso, né? Se é 3 é 3, se é 4 é 4, se é 5 é 5, ou quantos minutos tem, né? Por isso do nome Pitch Elevator, né? E assertividade, né? O que mais faltou aqui, né? E aí vamos olhar pelo copo meio vazio, né? Para justamente a gente conseguir enchê-lo até o Demo Day, né? Assertividade, né? Que também tem outra conotação do pitch no jogo de beisebol, né? Improviso não cabe, enfim, prolixidade não cabe, uma série de coisas que, como que se resolve isso, né? Eu vou, né, enfim, passar isso tudo. Então, no ambiente normal, sem pandemia, né, a questão da adaptabilidade, são 5 fatores que a gente precisa tomar cuidado. Primeiro, o público-alvo. Segundo, a postura. Terceiro, dicção. Quarto, pitch deck. Né? Eu não uso a palavra apresentação, slide, justamente para colocar o pitch num formato de pitch, né? Assim como, acho que foi o Carlos, né, que foi o primeiro pitch feito, que já tem todo um traquejo de vendas, aquilo sim, né, pode ser uma apresentação e é tudo bem em relação a isso. Mas quando você fala, vou escutar um pitch, muitas vezes o investidor, ele é muito rigoroso em relação a esse formato, né, justamente por conta do trabalho dele, enfim. E 5, o elemento tecnologia, né. A gente pode ter problemas em relação a apresentações carregadas, né? Ter um PDF sempre é muito bom, né? Então, sempre tenha um plano B, C, D, F, para que justamente a tecnologia não impeça do pitch ser realizado. Então, o primeiro ponto, né? É o que talvez seja o mais importante. Para quem vai ser o pitch? Teve uma startup que me perguntou, Houseway, né? Quem que vai estar lá? Normalmente, no Startup SP, a gente aciona todos, mas todos os atores do ecossistema. No ciclo passado, o Demo Day regional teve por volta de 3 mil espectadores aí. E o Demo Day estadual, no Nova Brás, 5 mil espectadores. Por quê? Porque é o Sebrae, né? Porque o Sebrae, né, tem essa missão de levar o empreendedorismo. Então, a pergunta é, o que você precisa, o que você tem para mostrar para quem? Você está buscando investidor? Legal, você está preparado para isso? Consulte o mentor padrinho, né? Para não cometer esse erro de pedir investimento e não ter um fluxo de caixa. Não existe isso. Abandone essa ideia. Ou não, eu quero buscar o cliente, que é o que nós recomendamos. O Startup SP serve para bootstrapping, serve para buscar, né, os primeiros clientes, os clientes que vão trazer esse fluxo de caixa, né? Então, dito isso, todo o restante do pitch vai ser feito para esse público-alvo. Então, não é uma apresentação, é um pitch para investidor, pitch para cliente, pitch para os dois. É possível fazer? Se torna mais desafiante, mas é possível fazer. Segundo, né, postura, dicção, né, eu vou falar um pouquinho mais à frente aí, treino, né. Quarto, eu também vou falar sobre isso de maneira bem rápida, né. Quem não tem isso, pegue como muleta. Não é receita de bolo, não precisa ser exatamente assim, mas quem não tem nada, por exemplo, o Fabrício, né, a Rosângela, eu acho que não me falei mal, desculpa se eu errei o nome, quando tem uma apresentação, né, uns slides sem conotação, usa essa muleta, comece assim, e depois vai adaptando na medida que você vai entregando seus pitches e tendo os feedbacks, né, para não começar do zero. E esse quinto elemento que eu já comentei da tecnologia, né, não impedir o pitch ser feito. Tá, entendi o que é pitch, Fábio. Como fazer um pitch memorável, né? Esse é o ponto. Pitch existe aos montes, né? O Demo Day regional teve 86 startups. Agora vai ter 204 startups. Vocês de São José São João Boa Vista vão ser mais um em relação ao Startup SP, quanto mais ao ecossistema, né, do estado de São Paulo, né, que envolve muitos atores. Vocês têm que colocar a palavra memorável enquanto meta. É preciso perseguir isso. Na primeira vocês conquistam? Obviamente que não, mas a partir da segunda, terceira, com certeza. Então eu elaborei um roteiro, né, uma maneira, até o professor Rodrigo já comentou isso numa das devolutivas, mas tem que executar, gente. Tem que executar.
se não executar não tem resultado, né? A mesma coisa de matricular na academia. A matrícula da academia não gera resultado, né? Marcar consulta no médico não gera resultado a consulta no médico. É o que você vai fazer a partir disso, né? Então, desculpa a incisão, pessoal, mas eu estou ainda com a vibe do Startup SP e bastante empolgado, por sinal, porque eu acredito muito, né? Tivemos muitos resultados nos últimos anos em relação ao programa e aos empreendedores e às startups que passaram. É simples, faz uma V0, essa V0 que vocês entregaram, versão piloto, né? Chama de V0, sem treinar, filma, mas filma, porque é só você, e assista, obviamente, né? Porque arquivo no celular não serve para nada também, né? Assistindo, você vai ter a criticidade de si mesmo, né? E cuidado com isso, né? Com muita criticidade também não ajuda. Fazendo essa análise crítica, né? E considerando o tempo, né? Tempo, assertividade, as duas coisas simultaneamente. E, né, o professor Rodrigues tinha colocado, escreva um roteiro, mas escreva mesmo, pega um papel, né? Até melhor na mão aí com caneta e lápis, do que de repente digitar, dá mais o suor, né, acontecendo. E faça a versão 1 do pitch, repetindo a versão, né, da versão 0, sempre filmando, assistindo. Se vocês fizerem 10 vezes, vocês vão chegar no pitch memorável. Nós testamos isso, né, na Escola de Negócios, nós colocamos um dia inteiro, né, para startups fazerem, e nós, né, acompanhamos o processo. Funciona. Né? Então, o que é isso na prática? É o biofeedback junto com repetição. Qualquer coisa que você faça com repetição, mesmo que você odeie na sua vida, você se torna bom, né? Então, isso funciona. E o que é mais importante, né? Acho que é muito mais do que a ideia, são os resultados que vocês obteram, né? Obtiveram. Uma das startups disseram, uma coisa que o Startup SP me chamou atenção, tal. É isso, gente. Grão por grão, né? Não é o Sebrae, não é o Startup SP, não é o programa da Visa, de quem quer que seja. É a trajetória empreendedora, é essa gana, é a busca do sonho, é que vai, de fato, trazer, né, a realização desse projeto para vocês. Mas é preciso essa assertividade para passar para quem está assistindo, independente se é investidor ou mesmo, né, potencial cliente, ou quem quer que seja. Entendendo que todos no ecossistema podem influenciar positivamente e negativamente nessa trajetória de vocês. Então, vocês precisam comunicar isso. Então, colocar no roteiro, colocar nos substantivos, nos adjetivos, nos, né, advérbios, na palavra do roteiro, o que vocês fizeram ou estão fazendo, né? Fizeram antes do Startup SP e tal. E evitar, vamos fazer. Se tiver o vamos fazer, num pitch, coloca roadmap. Roadmap indica, vamos fazer, vamos escrever para o PIP da FAPESP, não, vamos buscar investidor, vamos não criar. Legal, mas num único slide, porque senão fica muito pouco pragmático, né, para um pitch. Tá? Então, isso é o Customer Development que vocês praticaram, deveriam ter praticado no Startup SP, que isto é um problema? Né? Acho que foi a Thalita, se eu não me engano, né, que ponderou, isso é uma dor, problema, né, dá na mesma. No sentido de, se não validou, não existe um motivo de você ir para frente, que é um MVP, né? Que pode ser uma solução. Se isso não foi feito, não existe o Problem Solution Fit, né? Se não existe o Problem Solution Fit, não conseguirá monetizar, que é o Product Market Fit. Então, é um tanto quanto técnico esse raciocínio, mas é isso que vocês precisam, de maneira assertiva, demonstrar através do pitch deck, né, do seu roteiro de pitch, né, da sua entrega no pitch, que vocês fizeram, porque vocês aumentam a qualidade das perguntas. Né? A ideia, no Demo Day, né, seja no Startup SP ou qualquer outro formato Demo Day, é ter perguntas depois, mas que tipo de pergunta? A mais cabeluda possível, porque todo o restante já está entendido. É só nessa devolutiva, né, de pergunta cabeluda, é que vocês vão falar, puxa, não tinha visto isso. E essa construção de pitch após pitch que vai, né, direcionando através do mercado o que precisa ser feito, ou pontos de melhoria, ou pontos positivos também. Né? Então, buscar, né, essa visão, né, buscar essa entrega da descoberta que vocês, né, deveriam ter feito no pre-work do Design Sprint, com N problemas. Vocês têm N problemas para resolver, mas qual que é o mais desejável? Qual que é o must-have?
né? Qual que é aquilo que vai impulsionar a sua persona, ou suas personas, para buscar vocês, né? Isso chama-se desejabilidade. É um só nesse momento, né, de startup, desse teste, né? Para quê? Para vocês visualizarem 50 mil soluções. E vai selecionar uma, né, que tenha um design, que tenha essa consideração para com a usabilidade do seu potencial cliente, da sua persona, como com o design sprint que vocês percorreram. Então, é um pouco desse storytelling próprio que vocês também poderiam, né, sugestão, colocar no pitch de vocês, né? Por exemplo, o Carlos, que começou bem antes do Startup SP, né? Colocar bastante storytelling de antes e durante o Startup SP, porque traz credibilidade. Quem for escutar o seu pitch, né, que, de novo, provavelmente vai ser gravado, né, Augusto, quem vai definir lá, vai falar, puxa, esses caras executam, que é a primeira prova de vida que vocês têm que fazer, enquanto uma startup que não faturam, qual que é a capacidade de execução de vocês, né? Por isso a importância do time, né? Então, MVP, risco de cliente, né? Esse problema ser resolvido e risco de mercado, eu vi que quase nenhuma startup mencionou risco de mercado, né? Compensa investir tanto tempo, né, no mercado de 10 milhões de reais? Não, é pouco. 10 milhões é pouco, né? Para uma startup é pouco, né? Não para uma empresa de base tradicional. Então, qual que é a mensuração de mercado? Né? Vocês precisam fazer isso e mostrar, né? O meu mercado de imóveis lá, né? Esqueci o nome da startup. Acho que é a própria Houseway. É de 10 trilhões. Ótimo, porra, mas qual que é o outro recorte, né? Qual que é o som Santan, que é uma maneira mensurável, não precisa ser redondinho, circular, como todos os pitch deck têm, pode ser triangular, pode ser sem figura, mas vocês precisam dar esse recorte do TAM maior, SAM, meso, som, ponto de entrada, né? Por exemplo, o TAM, agronegócio, 10 quadrilhões de dólares, sei lá quanto que é. Beleza, ninguém, nem a Bayer, nem a BASF, ninguém no agronegócio fatura tanto assim. Legal, qual que é o SAM? Dentro do agronegócio, dentro do TAM, temos o mercado de café, exemplo. Legal, mas também tem uns par de bilhão aí dentro do café. E ninguém fatura tantos bilhão assim, né? E qual que é o som? Legal, então eu sou uma startup de fertilizante para café, dentro do agronegócio. Então, esse recorte que é necessário uma startup fazer, né? De maneira imprecisa num dado momento, mas buscando dados reais, IBGE, enfim, dados de mercado, para conseguir mensurar também esse risco de produto, né? Aonde vocês querem chegar? Não é vocês que vão dizer, é o mercado, né? Então, é um pouquinho uma maneira ilustrativa, né? E começando a partir do MVP de baixa fidelidade, é o caminho que vocês deveriam estar, né? E devem mostrar, né? Não fizemos, não tem problema, não houve tempo, né? Estou aqui na faculdade, não tem problema, né? Mas não coloquem, como é que fala, promessas num pitch, né? Num pitch não, coloque numa apresentação de venda ou qualquer outra coisa. Num pitch é pragmatismo, né? É entrega de informação, entrega de resultados, né? E não se esquecendo do número de pessoas também, além do valor monetário nesse recorte de mercado, né? Então, pontos sugeridos, nem sei quanto eu tenho tempo a mais, não quero também explorar o tempo de todo mundo, mas dentro daquele roteiro sugerido, né? O que ter, né? Apresentar de forma objetiva, direto e reto, né? Deixar a apresentação do time, talvez por último, que é o mais importante, da ressalva, ou antes, não importa. Importa que vocês testem, né? Assim como a gente viu ontem com o Rafael Lassens. Experimentos, testa, erra, até encontrar um pitch deck, um pitch que de fato entregue assertividade dentro do tempo estabelecido aí pelo programa ou pelo lugar que vocês vão, né? Problema, é o primeiro slide, na verdade é o segundo. Vocês têm que alargar, né? Agigantar o problema, né? De maneira verbal, de maneira visual no deck, do tipo, caceta, que problemaço do mundo mesmo, né? E que não seja a fome do mundo, que seja qualquer outra coisa que vocês estejam fazendo. Por quê? Depois vocês vão mostrar esse tamanho de mercado, né, monetariamente e também em questão de usuário, quanto mais melhor, né, não minta, não infle as coisas num pitch, né, de maneira até visual, justamente para facilitar essa assertividade, né.
E aí vocês, com esse problemaço alargado, com esse mercado alargado, vocês encaixam, no caso, a sua solução ou o MVP, né? MVP é melhor. O que vocês fizeram, como vocês fizeram, né? De maneira sempre visual, não usando o texto, né? Aí, nesse momento, você comprou o cara, você já, né? Já está ali de maneira empática e o cara está ali, quero mais, fala mais, né? De maneira natural. E aí você concretiza, né? Como que é a monetização, né? Se não tem um fluxo de caixa, se não houve essa ainda, as hipóteses. Ainda validarei, porém, olha, existe aí, né, um B2B2C, porque eu vou, né, buscar uma empresa ali, uma imobiliária ali, porque tem, né, no MVP um grupo ali de estudantes, né? O que você validou, o que você, né, hipotetizou, né? As duas coisas ao mesmo tempo. E afirme, isso eu não validei, né? Isso é hipótese. Isso, né? E vai aumentando, né, a quantidade de execução, a quantidade de entrega, né? Competidores. Vi poucas startups colocarem competidores, né? E existe, não cometam um erro de dizer que não tem concorrente. Isso não existe, né? De maneira indireta, ainda assim você vai ter concorrente. Como que eles resolvem esse mesmo problema, que não seja, né, tão idêntico, né, à sua proposta e valor? De maneira também visual, né? Eu vi aí uma startup que foi, né, colocou de maneira linear, reto, não importa, importa que se faça entender, né, que existem competidores e como que eles atuam, né? Nesse caso aqui, o primeiro, o deck do Airbnb, né, ainda chamava Airbnb Breakfast. Online, offline, né, caro e adequado, então foi assim que eles, né, se situaram. Como é que vocês vão se situar? É uma reflexão aí que a grande maioria não fez, né? Quais foram os resultados atingidos? Não inflem, conquistei um sócio, eu estava sozinho, um cara comprou ideia e vai colocar grana, vai colocar seu tempo. Pô, é um puta resultado isso, né? Ah, não, olha, eu validei com 100 pessoas, o MVP eu já estou no 50º, falta mais 50. Pô, é um resultado do caramba, cara. Em pandemia, do caramba, né? Ou o que quer que seja, né? A startup mais madura ali, tenho 1.500 clientes, estou faturando, sei lá, X mil reais. Não colocar o número monetário, estou faturando crescimento de X em X. O que está sendo entregue? Isso é o mais importante, né? E o time, que para mim, né, seria o grande cereja aí, né? Não só as fotos, mas o que ele representa, né? Pouco importa, e desculpa, né? Me formei na USP, legal, bacana a USP e tal, mas o que ele agrega? Não, pô, o cara, né, além de formar na USP, o cara trabalhou lá na Walmart, pô, eu trabalho em varejo, pô, o cara é muito louco aí, enfim, dá a conotação, né, de valor desses profissionais, né? Recursos necessários, se é que você precisa, né? Se não for, substitui aqui por clientes. Que tipo de cliente? Eu quero acessar Nike, eu quero acessar Adidas, quero acessar whatever, quero acessar alguma coisa. Aproveita o pitch para deixar exposto para que as pessoas te procurem e falar, pô, eu tenho contato na Nike, tenho contato na Adidas, tenho contato lá na imobiliária XYZ, né? Dos recursos necessários, né? E o fechamento, né? Essa visão, né? Que pode ser aí o roadmap que eu sugeri, enfim, um fechamento, de fato, desse pitch deck, né? Com essa sugestão, e de novo, não é receita de bolo, tá? Não é 10 slides, não, é um raciocínio, né, a ser construído, a ser treinado 10 vezes no mínimo, com aquele, né, escopo sugerido. Dá trabalho? Dá, mas acredite, dá resultado também, né? Nós somos prova viva, né, de que dentro do programa tivemos resultado aplicando exatamente assim, né? E keep calm and pitch your idea. Esse é o ponto central desse resumo, e nunca será um pitch perfeito, e sim um pitch memorável. Legal, pessoal? Desculpa se eu passei do tempo.